Queremos pensar nessa manhã sobre o tema Desvendando a Vontade de Deus. Sempre é uma questão que nos chama muito a atenção. Qual a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Evidentemente que o homem moderno tem fugido dessa questão, dessa responsabilidade. Ele tem criado teorias, se afastado de Deus, dizendo que Deus não existe, que nós não fomos criados por Deus, porque tendo essa ideia, tendo essas convicções, ele foge da grande questão. Se Deus me criou, Ele me criou para um propósito. E qual é esse propósito? Sabemos que há propósitos que são propósitos para todos nós, que há propósitos, são propósitos para todos os cristãos, para todos os crentes em Cristo Jesus, mas que há propósitos que são individuais. Deus te criou como ser único, você é o único que tem esse DNA, você é o único que tem essa forma. Aquele ditado popular, né? Deus fez a forma e depois jogou fora. É verdade. Não há outro ser, não há outra criatura, não há outro humano igual a você. E Deus tem um propósito específico para a sua vida. E nós temos a responsabilidade de descobrir. Eu sempre penso que Deus fala, mas não fala tudo. A outra parte precisamos descobrir. E onde podemos descobrir, desvendar a vontade de Deus para a minha e para a sua vida? Nas Sagradas Escrituras. E eu quero ler com vocês um texto bastante significativo e importante sobre esse tema. É o texto de Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, 1 e 2. Sim, o texto de Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São só 2 versículos. Eu sempre memorizei e decorei esses versículos em outra versão, mas vamos ler junto nessa versão que estamos usando. Você pode ler aí na tela esses 2 versículos. Dá para ler junto? Vamos lá? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queremos destacar nesse texto 3 aspectos. Quero destacar com vocês 3 aspectos. O primeiro, que devemos oferecer o corpo. O segundo, que não podemos viver conforme os padrões desse mundo. E o terceiro, que devemos deixar que Deus transforme a nossa mente. Mas antes disso, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos oriente, nos capacite e nos ilumine. Rogamos, Pai, que Tu fales ao nosso coração
Mas precisamos, Pai, que Teu Santo Espírito nos dê clareza, nos dê iluminação, para que possamos entender a Tua palavra, Pai. E não somente isso, Pai, rogamos que Teu Santo Espírito nos capacite para viver conforme a Tua vontade. Nós rogamos, nós pedimos isso, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Primeiro, ofereçam o seu corpo. Evidentemente que viver de acordo com a vontade de Deus não é algo para curiosos e aventureiros. Se você deseja que Deus revele a sua vontade a você apenas por uma questão de curiosidade, você não vai conseguir. Porque Deus não estará revelando, dizendo da sua vontade para pessoas apenas que são curiosas, mas só para aqueles que desejam viver de acordo com a vontade de Deus. Porque o primeiro requisito é que precisamos oferecer o nosso corpo. E o texto diz sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso remete aos sacrifícios do Velho Testamento, onde um cordeiro era morto, o seu sangue era derramado, e esse sacrifício servia, ou entre outras muitas coisas, simbolizava a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas também era algo que era oferecido como primícias ao Senhor. E o texto que melhor nos explica isso para os propósitos da vontade de Deus está lá no comecinho em Gênesis, Abel e Caim. É muito interessante essa história porque ela expressa muito bem o que é oferecer algo agradável a Deus. Diz o texto que Caim pegou uma oferta. Caim era agricultor, e daquilo que ele plantou e depois ele colheu, ele pegou uma oferta. É interessante que o texto diz que daquilo que ele recebeu, ele pegou uma oferta. A impressão que temos é que ele foi lá no celeiro, onde ele guardava a sua colheita, e ele passou o que ele viu primeiro, ele levou. E o texto diz também que Abel pegou uma oferta, mas ele escolheu o seu melhor animal. Alguns falam, a oferta de Caim não foi aceita porque era de vegetais. Nada disso, esquece isso. As ofertas de manjares eram oferecidas a Deus, isso era normal. A questão não é essa. Se alguém é agricultor, ele vai oferecer do fruto do seu trabalho, é normal. O problema não era esse. E o texto diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta, e que rejeitou Caim e a sua oferta. Então o problema não era a oferta, mas era a pessoa que oferecia. Caim era do tipo, qualquer coisa para o Senhor serve. Como é comum essa atitude nos dias de hoje. O resto é o que oferecemos ao Senhor. O resto oferecemos para a igreja. Então, quantas doações de tranqueira muitas vezes as pessoas nos oferecem e eu rejeito, né? Aí eu comprei um sofá novo e vou dar esse aqui velho para a igreja. Ué, fica com o velho e dá o novo para a igreja. Por que você vai dar esse velho para a igreja? Então essa é uma atitude de Caim. Qualquer coisa para o Senhor serve. Não que você não possa doar isso para uma pessoa, você deve. Tá? Nós fazemos campanha de doação, a igreja intermedia isso. Recentemente doamos para o abrigo várias roupas, até uma televisão, etc. Mas não encare de forma alguma isso que você está dando para o Senhor. Tá? Então sobrou lá, você vai passar isso para alguém que possa ajudar essa pessoa. Então a grande questão é oferecer-se a Deus. É o coração, é um problema de coração. Então a primeira coisa, ofereçam seu corpo
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você deseja saber o que Deus quer para a sua vida? Se apresente a Deus, se ofereça a Deus, mas não como qualquer coisa serve, não no estilo de Caim, mas da maneira de Abel. Este é o culto racional. Significa não um culto frio, calculista, mental do seu coração, não. Significa que você está sabendo o que você está fazendo, é uma coisa consciente. O que é culto racional? Uma coisa que você faz consciente do que você está fazendo, você sabe o que está fazendo, e você está fazendo da melhor forma que você pode. Isso é o culto racional. Quem apresenta muitas desculpas, a grande verdade, não está oferecendo-se a Deus. E não são poucas as desculpas, poderíamos alistar muitas. Estou estudando para o vestibular, preciso investir no meu negócio, tive um filho, casei, comprei um carro, comprei uma propriedade, eu trabalho muito, preciso descansar. Então são inúmeras as situações e as desculpas que colocam isso em primeiro lugar, deixando Deus em outra situação. Quando nós colocamos desculpas, a grande verdade é que não estamos nos oferecendo a Deus de forma alguma. Que Deus é algo que nós fazemos para massagear a nossa consciência de vez em quando. Porque o que nós estamos preocupados é em ganhar o dinheiro, em pagar as contas, estudar para o vestibular, em cuidar do carro, em lavar o carro, etc, etc e etc. Às vezes as pessoas fazem ou falam de situações quando nós convidamos, assim, que é até engraçado, né? Mas não é para mim que você está fazendo isso. Não é para mim que você está dando essa desculpa. Então, eu fico quieto, não falo nem nada. Mas que são desculpas esfarrapadas, são. E algumas pessoas atentam até para a nossa inteligência, né? Mas tudo bem, isso é com você e com Deus. Jesus tratou disso, viu? A parábola da grande ceia, Lucas 14, 15. Vocês se lembram dessa parábola? Jesus, nessa parábola, um grande produtor rural, um senhor, ele foi dar uma festa e foi convidando as pessoas. Um falou, me casei, não dá para ir. Outro falou, comprei uma junta de bois, não posso também. Comprei um terreno, também não dá. Todas desculpas injustificadas. E o que aquele senhor disse, chama os desvalidos, chamam os marginalizados, traga-os. Porque esses que foram convidados não são dignos do reino. Muito triste. Alguém que muitas vezes frequenta a igreja, ser considerado no fim não digno do reino. Porque a sua vida toda apresentou desculpas esfarrapadas para Deus. E tais pessoas não estão oferecendo o corpo, mas você pode mudar isso hoje. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Essa é uma vida que não vale a pena ser vivida. A vida passa rápido, a vida é frágil e nós estamos vendo. A cada dia morre quase 1.000 pessoas só de Covid nesse país. Nós estamos numa pandemia. E temos notícia, morreu tia de não sei de quem, avó de quase que diariamente estamos recebendo essa notícia, mostrando a nossa fragilidade diante da vida. Para que a vida não passe rápido e você não seja colhido e não esteja preparado. É tempo que se chama hoje de você oferecer o seu corpo diante de Deus. Porque a regra áurea para o cristão está lá em Mateus 6,33.
Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vamos repetir esse versículo? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. De novo, mais bonito agora, vai. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Essa é a regra áurea do cristão. Essa é o máximo que precisamos viver. Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Então, se queremos conhecer e saber a vontade de Deus, o primeiro passo, a primeira atitude, é nos apresentar, é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, parando de desculpas que não têm sentido. Segundo, não vivam conforme os padrões deste mundo. Nenhum cristão deveria estar satisfeito com os valores, os conceitos deste mundo. Este mundo, ele nos força a viver conforme os seus padrões, conforme os seus conceitos. Ele quer que vivamos assim. Não vos conformeis, não coloque a forma do mundo. Nós sabemos que quem confecciona, confeiteiro, que faz bolo, pão, ele põe na forma, e aquele seu bolo e pão sai conforme a forma. Então, o mundo quer nos dar uma forma para que nós tomamos essa forma do mundo. Mas como crentes em Cristo Jesus, não podemos ficar satisfeitos a essa forma. E qual que é essa forma? São coisas que são contrárias à palavra de Deus. Tudo que é contrário à palavra de Deus não está de acordo com a forma de Deus. Os conceitos, as fascinações, os ídolos deste mundo, os deuses desse mundo, as distrações deste mundo, o mundo nos pressiona a nos conformar com seus parâmetros de pensamento e comportamento. Infelizmente, isso muitas vezes vem através das próprias igrejas, em alguns conceitos que são totalmente contrários à palavra de Deus. Também, não podemos nos conformar em nos apoiar em líderes políticos. Nenhum cristão deveria depositar a sua fé e a sua esperança em líderes políticos, religiosos, etc. A Bíblia nos ensina a submeter e orar pelas autoridades. Romanos 13:1, 1 Timóteo 2:2, depois no estudo do pequeno grupo vocês podem conferir esses textos que estarão no esboço. Então precisamos nos submeter a essas autoridades, de acordo com a vontade de Deus, devemos orar por elas, mas nunca, jamais idolatrar. Quando o nosso filho faz alguma coisa errada, precisamos corrigir e não aceitar. Se o nosso cônjuge faz alguma coisa errada, não vamos aceitar. E por que vamos aceitar de o político, seja ele quem for, quando ele está fazendo alguma coisa errada? Então isso é se conformar muitas vezes com padrões do mundo. A igreja deve condenar o pecado e não aceitá-lo. Seja direita, esquerda, centro, seja quem for. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Um terceiro aspecto sobre não viver de acordo com os padrões do mundo é que nós não podemos nos tornar amigos do mundo. Sempre que a igreja se tornou amiga do mundo, ela se corrompeu. Uma igreja que é amiga do mundo é uma igreja corrupta, que aceita os valores, os pecados do mundo. A palavra pesada de Tiago 4:4 sobre esse assunto. Olha o que diz lá, Tiago 4:4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Vamos pensar que mundo aqui está sendo empregado no sentido das coisas que são pecaminosas, dos padrões de comportamento, de pensamento, que são contrários à verdade e à vontade de Deus. E quando nós nos tornamos amigos disso, o que o texto diz? Nos tornamos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E não vos conformeis com este mundo ou com este século. Não podemos estar conformados com o que está acontecendo. Não podemos estar conformados com a corrupção. Não podemos estar conformados com a exploração sexual. Não podemos estar conformados com o desvio das funções familiares. Não podemos estar conformados com muitos pecados e diversos, de vícios, de alcoolismo e tanta coisa. Quando a igreja se conforma com isso, ela se torna inimiga de Deus. E quando nós nos conformamos com essas coisas de forma pessoal, nós estamos distantes de conhecer a vontade de Deus. Você não vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida se você estiver conformado com os pecados que o mundo propõe, com os pecados que a sociedade vive. É impossível viver na vontade de Deus e compartilhar dessa forma do mundo. Por isso, é imprescindível que tenhamos uma atitude de inconformismo, mas também uma atitude de santidade diante de Deus. E o terceiro aspecto, deixem Deus transformar com a renovação da mente. Deixem Deus transformar com a renovação da mente. É interessante aqui que o texto fala, deixem Deus transformar com a renovação da mente. O mesmo texto de Efésios 5,18 diz, e não se embriaguem com vinho, pois ele leva à devassidão, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, isso é uma obra do Espírito. Nós, pessoalmente, sozinhos, somos incapazes de produzir uma transformação, uma santidade. Porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Espírito Santo nos renovou, nos regenerou, e nós respondemos com fé, e a obra do Espírito continua, a qual depende e precisa da nossa cooperação. Mas em primeiro lugar, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas no que diz respeito à nossa parte, à nossa cooperação, quero falar algumas coisas. Primeiramente, você é responsável por alimentar a sua mente. Nós estamos falando de renovação da mente, mudança de mente. No grego tem uma palavra que chama metanoia, que significa essa mudança, essa transformação da mente. Você é responsável por alimentar a sua mente. Você está alimentando a sua mente com tudo aquilo que você lê. Por isso, a nossa preocupação que toda a igreja esteja lendo a palavra de Deus todo dia. Você alimenta a sua mente com aquilo que você assiste na televisão. Você alimenta a sua mente com aquilo que você ouve, as músicas, etc. Você alimenta a sua mente nas rodas de amizade que você participa. Então, todo o conjunto da sua vivência diária faz parte do alimento da sua mente. Isso é interessante, né? Como as pessoas alimentam a sua mente com coisas ruins e até com veneno. Eu lembro no meu primeiro ministério que uma irmã veio desesperada e preocupada com a violência e não sei o quê, mas irmã, isso aqui a gente vive, a gente mora no Brasil e não houve alteração significativa. É lógico que nós não concordamos, isso está muito ruim, mas por que esse temor de repente, né? Por que todo esse medo de repente, né?
E aí fui fazer um levantamento daquilo que ela assistia. Não perdia um jornal sensacionalista. Não perdia um. Então ela alimentava a sua mente com essas coisas, com a violência, de manhã e à tarde. E ela não podia ter outra atitude, a não ser temor, medo de sair na rua, etc. Porque a sua mente era alimentada com isso. Nós temos a responsabilidade, então, de alimentar a nossa mente. Essa é uma das responsabilidades que temos para que haja uma renovação da nossa mente. Eu gosto daquela figura, como que funciona a mente? A mente funciona assim. Eu lembro que eu estava limpando lá em casa, eu fiz um buraco para colocar uma tabela de basquete que está lá quebrada até hoje, não arrumei mais, né? Mas colocava um ferro, e aquele buraco encheu de terra, porque vinha a chuva da grama. Eu falei, como é que eu vou limpar isso? É fundo e tal? Ah, já sei. Mandei uma mangueira ali. E ali foi, daqui a pouco saiu toda a terra, toda a sujeira, só ficou uma água limpinha. E essa figura me vem todas as vezes quando eu penso na mente. A mente é assim também. Quando você começa a colocar a pura palavra de Deus, podemos usar até o símbolo da água do Espírito aqui, e quando ela começa a se derramar nas nossas vidas, quando ela começa a encher as nossas vidas, a fluir nas nossas vidas, então quer dizer, toda aquela sujeira acumulada na nossa mente, ela vai se retirando. E muitas dessas sujeiras é que nos causam medo, muitas dessas sujeiras nos causam ansiedade. Muitas dessas sujeiras nos traz um negativismo, falta de fé, não vai dar certo, não vou conseguir, não posso. Mas quando há uma renovação, uma limpeza, as coisas começam a mudar. Uma transformação, uma renovação, uma metanoia na nossa mente. Esse é um aspecto, como você alimenta a sua mente. Um segundo aspecto é que você é responsável por controlar a sua mente. Você já pensou nisso? Como que você faz isso? Constantemente nos vêm pensamentos maus. E nós não podemos alimentar esses maus pensamentos na nossa mente. Precisamos confrontar esses pensamentos. Por que eu estou pensando assim? Isso é verdade? É muito comum, às vezes, mães, o filho sai, não, ele vai morrer, ele vai ser atropelado, ele vai sair daqui. E ela fica com um monte de pensamento mau e começa a alimentar isso. Então, é necessário que você confronte esses pensamentos. Ou às vezes, a mulher, o marido atrasou 15 minutos para chegar em casa, então ele está me traindo, ele está com outra. E você fica falando o que eu vou fazer, e inventa, e cria uma história. Você vai alimentando esses pensamentos, tudo de uma coisa que simplesmente a condução atrasou. Precisamos confrontar esses maus pensamentos na nossa mente. E dizer, por que eu estou pensando isso? Isso tem fundamento? Combater esses maus pensamentos. Então, na renovação da mente, a qual o Espírito Santo está trabalhando, e Ele é essa água que flui para fazer essa transformação, nós temos a responsabilidade de alimentar adequadamente a nossa mente, e temos a responsabilidade de confrontar os maus pensamentos na nossa mente. Dois aspectos. Um terceiro aspecto de como podemos conhecer a vontade de Deus. Vamos pensar que nós estamos desvendando a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E nós desvendamos a vontade de Deus quando nós começamos a ter a mente de Cristo. E temos a mente de Cristo quando as coisas de Cristo estão na nossa mente. É evidente, é lógico. Mas para a nossa caminhada no dia a dia, nós precisamos
ser sensíveis à voz do Espírito Santo. O texto deixem Deus transformar. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo na nossa vida. Mas como isso funciona? Alguém pode perguntar. Pastor, como é que é isso? Eu não entendo esse negócio. Deus fala de forma audível e nós escutamos direitinho, ou Deus dá um sonho assim, que nem um filme, e fica tudo muito claro? Pode ser que Deus queira te dar um sonho, mas essa não é a forma habitual ou rotineira da qual o Espírito Santo vai conduzindo as nossas vidas. Olha o que diz o texto de Romanos 8,16. Se os irmãos voltarem em Romanos, ele vem trabalhando sobre esse assunto. Ele não chega no capítulo 12 caindo de paraquedas e falando sobre a vontade de Deus. Ele já vem falando sobre a obra do Espírito Santo, tal. E no capítulo 12 ele entra nessa parte de renovação da mente. Mas no capítulo 8, onde ele fala sobre a atuação do Espírito Santo, diz assim: o próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que significa isso? Que há uma comunicação interna entre o Espírito Santo de Deus e o nosso espírito. Evidentemente que há outras evidências no caso aqui da salvação. Muitos outros versículos falam: aquele que crê será salvo. O próprio texto clássico de João 3,16, né? Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê, você pode ter certeza que tem a vida eterna. Então, são vários versículos que nos confirmam a nossa salvação em Cristo Jesus e que somos dele, mas também isso é confirmado pelo testemunho do Espírito Santo nos nossos corações. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, se não somos sensíveis à voz do Espírito, se a nossa mente está poluída, se estamos afastados de Deus, conformados com o mundo, conformados com a nossa situação, confortáveis com o dia a dia, sem Deus, sem oração, sem leitura da palavra, sem comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, se nós estamos conformados com tudo isso, não há comunicação do Espírito aos nossos corações. Evidentemente que o Espírito é soberano. Ele pode usar de formas diversas para falar coisas a você. Não negamos isso de forma alguma. Evidentemente que nós questionamos a validade de alguns profetas ou falsos profetas. Questionamos a validade daquilo que está em moda hoje, palavra profética. Na minha experiência de pastor, tenho trabalhado para consertar essas falsas palavras proféticas, porque Deus pode falar e Ele fala, mas a palavra de Deus, através de outras pessoas, dando-nos instruções, é inequívoca e não genérica, muitas vezes como é feita, e não conveniente, como muitas vezes é feita. Já tratei de um caso que não da nossa igreja, vou citar alguns casos que não é da nossa igreja, evidentemente, em que o rapaz namorava com uma garota, ia bem, aí uma palavra profética falou: você tem que casar com aquela lá, porque Deus me disse. E foi isso que ele fez. Não durou alguns meses, divórcio. E depois fomos estudar a conveniência dessa palavra profética e de quem ela veio. Outro caso, a pessoa casada, convive com a mulher já há muitos anos. Deus disse que você tem que separar dela. Falei: de jeito nenhum, se você separar é divórcio. O que você tem que fazer é regularizar, porque você já formou um corpo só com ela, uma só carne com ela. Você não tem que separar, se você separar vai ser divórcio. Você tem que regularizar a sua situação, é isso. E muitas vezes a pessoa já está casada, já tem filhos, etc., mas não tem o papel, e o profeta diz: você separa dela. Nunca a palavra profética é contrária à palavra de Deus.
E nunca a palavra profética é uma coisa genérica, conveniente. Como em outra situação, que eu estava num culto de mais de 500 pessoas, o profeta diz, Deus me revelou que tem várias pessoas aqui com problema de estômago. Eu dei risada na hora. Eu não consegui nem esconder do profeta. Num auditório de mais de 500, acho que tem várias pessoas que têm problema de estômago, né? Eu imagino que o nosso auditório aqui já esteja em alguns. Então, palavra profética não é isso. Ela é inequívoca, ela fala de coisa que só você sabe. Ela é específica. E a gente sabe que é algo de Deus. Não se brinca com isso como estão se brincando hoje por aí. Deus fala, Ele é soberano. Nós não podemos impedir ou colocar a obra do Espírito Santo dentro de uma caixinha. Mas nós podemos saber o que é verdade ou não, filtrado pela palavra de Deus. Infelizmente, como pastor, eu tenho aconselhado muitas pessoas que têm caído nesse engodo. E também, após receberem tais palavras, essas pessoas acham que isso é conveniente também, por isso que elas aceitam. Mas, no dia a dia, vamos pensar no cristão no dia a dia. Deus pode usar de uma forma diferente, especial para falar com você. O Espírito Santo pode fazer isso, ok. Tá? Mas quando você tiver algo assim, isso vai estar totalmente de acordo com a palavra de Deus, nunca contrário. E não vai ser uma coisa genérica. Sempre vai ser uma coisa inequívoca, sempre vai ser uma coisa que só você sabe. Mas no dia a dia, o Espírito Santo se comunica ao nosso coração. Eu não tenho percebido essa comunicação. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Essa comunicação, ela se dá dentro de um ambiente de busca a Deus, de consagração a Deus. Ela não é feita para curiosos, ela não é feita para aventureiros, mas dia a dia o Espírito Santo pode conduzir, Ele conduz as nossas vidas, falando aos nossos corações, direcionando as nossas vidas. Quando somos sensíveis a essa voz do Espírito, quando estamos abertos a essa voz do Espírito. Sempre, como disse, de acordo com a palavra de Deus. Olha o que diz o texto de Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho, diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, maldito. Forte isso, né? O cara falou uma coisa, mas não está exatamente de acordo com a palavra de Deus, maldito. Falso profeta. Mesmo que um anjo, hein? Interessante. Se aparecer um anjo lá e falar umas coisas para você, opa, peraí, mas isso não está batendo. Não vai ser um anjo, vai ser um demônio mesmo. Mas o Espírito Santo fala. O que eu quero dizer para vocês? Que apesar de muitos abusos, muitos enganos, muitos falsos, nós não podemos nos posicionar radicalmente de outro lado. Deixa tudo isso aí, porque tem muita nebulosidade nisso aí. Não. O Espírito Santo, Ele realiza a obra nas nossas vidas, na igreja, e Ele é soberano para fazer do jeito que Ele quiser. No entanto, tudo o que acontecer na sua vida, ele vai ter que estar sendo filtrado pela palavra de Deus, senão é maldito. Mas, no dia a dia, não é isso que acontece. No dia a dia, o Espírito Santo vai falando ao nosso coração. No dia a dia, o Espírito Santo vai nos conduzindo. Seja chamando-nos a atenção para a leitura bíblica, sendo uma mensagem, sendo uma comunicação interna,
Dessa forma, a nossa mente vai sendo transformada e nós podemos conhecer a vontade de Deus. Enfim, meus irmãos, crentes que não estão vivendo em proximidade e intimidade com Deus estão ficando no prejuízo, tá? Sinto muito, tá? Então, vou repetir. Crentes que não estão vivendo em proximidade e intimidade com Deus estão ficando no prejuízo. Evidente. A vida vai passar rápida e o arrependimento virá. Para alguns será tarde demais. Mas para você não, porque você está aqui e o tempo de Deus é o hoje. Deus está te dando mais uma oportunidade. Pensar que levar uma vida frouxa é bom? Eu fico descansando no sofá, assistindo televisão, tá bom assim, tá gostoso, não tem problema. Isso é um grande engano. Isso é um grande engano. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E viver dentro da vontade de Deus é o início, é o primeiro passo para essa vida abundante, que Deus nos prepara em Cristo Jesus. Se você está distante de Deus, você está no prejuízo. Você vai estar no lucro. Você vai estar satisfeito, você vai estar feliz, você vai estar realizado quando você estiver vivendo no centro da vontade de Deus. E esse é o desejo meu para cada um de vocês, que cada um possa viver no centro da vontade de Deus. Mas isso não acontece por acaso. O Espírito Santo faz a obra, mas precisamos ser os cooperadores. Precisamos deixar que o Espírito Santo transforme a nossa mente. Para quê? Para que conhecemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o texto diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer viver na boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Diga amém. Que Deus os abençoe.